Está chamando o Jorge, que vai estar, o presbítero Jorge vai estar trazendo a palavra desta noite, né? Estou orando pelo céu do Senhor. Nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela vida, Senhor, do presbítero Jorge, que está aqui nesta noite para trazer a tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, Senhor, a vida dele, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando poderosamente, Pai, para que ele possa estar transmitindo tudo o que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor seja com ele, que o Espírito Santo, Senhor, tome a vida dele neste momento, para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, se é alguma coisa contrária à tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, que somente o teu Espírito Santo prevaleça neste lugar, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabemos, convido os irmãos a estarem abrindo em Gálatas, capítulo 1. Eu pensei que a minha esposa, nos vistos, ele não estava meio ocupada, meio ruim, mas a minha garganta também está meio ruim. As irmãs me perdoem. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Está aí, irmãos. Vocês vão poder sentar? Amém? Hoje eu vou estar falando um pouco da vida de Paulo, né? Vou estar falando um pouco do seu caráter, né? De onde ele nasceu, né? Da sua conversão, né? E o que ele fez, né? Nas suas viagens, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, né? Ele é o maior apóstolo, né? O maior proclamador do Evangelho, né? É claro, depois de Jesus Cristo, né? Ele é o fundador de muitas e muitas igrejas, né? Na Ásia Menor, na Europa, né? E certamente Deus usou Saulo de Tarso, né? Que ele era conhecido como Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, né? E realmente ele reconheceu a voz de Deus, né? Reconheceu o senhorio, a autoridade de Deus, né? E obedeceu a Deus, né? Sempre nós temos que obedecer a Deus, né? Ter o discernimento de escutar a voz de Deus e obedecer a sua voz, né? Independente das circunstâncias, né? Se está difícil, né? Mas nós devemos ter fé que Deus está presente, né? Ele é poderoso e Ele está nos abençoando. Amém? O nascimento de Paulo, né? Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, né? Nasceu na cidade de Tarso, por isso que ele é conhecido como Saulo de Tarso, né? E ele tem a cidadania romana, né?
Isso está em Atos 22, versículo 27 e 28. Paulo, ele foi circuncidado da tribo de Benjamim. Era membro zeloso do partido dos fariseus. Está em Romanos 23, 6, em Filipenses 3, 5. Né? Saulo, que também tem o nome de Paulo, assim como Silas, né? Era chamado de Silvano, assim como João Marcos, né? Que João era o nome hebraico, e Marcos também, né? Nome latim, né? Então tinha esse nome, João Marcos, né? Paulo de Tarso, né? E Saulo, né? Naquele tempo ele era conhecido como Saulo, né? Ele estudou, né? Com Gamaliel. Gamaliel, ele foi um grande mestre, né? Um grande estudioso das leis, né? Das doutrinas de Deus, né? Era zeloso de Deus, né? E Gamaliel era também neto, né? De Hilel, né? Um dos maiores rabinos judeus daquela época, né? E é claro, né, que se Paulo estudou com esse grande neto de Hilel, né, Gamaliel, né, certamente os pais deles tinham uma condição financeira boa, né, para colocar Paulo numa escola assim, onde que tinha esses grandes doutores, né? Amém? Então ele estudou. Saulo, ele era estudioso das leis. Ele procurava seguir, é claro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele era fariseu. Ele era estudioso, queria conhecer o Deus, né? E obedecia, era temente a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, certamente, né? Mas Paulo, ele viu um certo discípulo de Jesus, um Estevão, né? Discípulo de Jesus, pregava e proclamava, né, os ensinos de Jesus, né? Mas Estevão, ele foi apedrejado e morreu, né? Morreu proclamando os ensinamentos de Jesus. Vamos estar lendo, irmãos, em Atos capítulo 7, vamos estar lendo Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 54, a partir do 54. Atos capítulo 7, versículo 54. Então Estevão, ele estava pregando, né? Ele defendendo Jesus, né? Vai estar no 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo
Dito isto, adormeceu, né? Então, Saulo de Tarso, ainda quando jovem, assistiu esta cena de um grande discípulo de Jesus, que foi Estevão, né? Apedrejado todo, né? E esse Estevão foi o primeiro mártir da história, né? Cristã, né? Que proclamou o Evangelho de Cristo e morreu, se tornando o primeiro mártir, né? Cristão, né? Amém, irmãos? Que nós devemos ser assim também, né? Estarmos nos esforçando para levar o Evangelho, né? Amém? Apesar das dificuldades, da distância, né? E do cansaço, nós trabalhamos, mas nós temos que estar seguindo os passos de Estevão, né? Estar levando o Evangelho de Cristo, né? Amém, irmãos? E mais para frente, né? Paulo, ele resolveu perseguir os cristãos, né? Está no capítulo 8. E também Saulo conseguiu, na morte, consentiu. E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os discípulos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto, e Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, né? Então Paulo, ele perseguia os cristãos. Certamente ele agia com ignorância, com ingenuidade, né? E em obediência e temor ao Deus de Abraão, né? Porque ele cria, né, que esses homens, né, eram da seita, uma seita, né, de fanáticos, né? E pela ignorância ele perseguia esse povo para defender o Deus de Abraão, certamente, né? E ele resolveu ir para Damasco, né? E indo para Damasco, amém, irmãos? Indo para Damasco, né? Ele apareceu uma grande luz que derrubou ele, né? E ele caiu de joelhos no chão, né? E essa luz dizia que era Jesus, né? Está em Atos. Vamos ler, irmãos, essa conversão de Paulo, essa maravilhosa passagem da Bíblia, né? Grande passagem da Bíblia, maravilhosa passagem que está em Atos capítulo 9, né? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou de resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Outra coisa te dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te terá
dito o que se convém fazer. Amém? Então, Paulo estava aí perseguindo os cristãos também em Damasco, mas Jesus interviu. Deus já tinha um propósito para Paulo. Essa pessoa tão ruim que perseguia os cristãos, que mandava aprisionar, castigava e até mandava matar, Deus tinha um propósito para ele, né? E apareceu para Paulo, para Saulo naquele tempo, né? E Saulo caiu de joelho, e Saulo imediatamente reconheceu que era uma autoridade, né? No verso 5 diz: quem é Senhor, né? Então Saulo reconheceu que era uma autoridade que tinha poder, né? Quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu me persegues, né? Aí Paulo reconheceu que era Jesus e se arrependeu e disse a Jesus: o que queres que eu faça, né? Jesus disse, né? Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que vos convém fazer, né? Prosseguindo aqui, e os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, né? Saulo não podia enxergar e era preciso alguém ajudar a ele, né? A prosseguir até Damasco, né? E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, né? Afetou a vista, também afetou a saúde dele, não podia nem comer nem beber, né? Tamanho era o poder que apareceu na frente dele, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males têm feito os seus santos em Jerusalém, né? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve parecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amém, irmãos? Então, nós devemos ser assim, obedientes a Deus, né? Tanto Saulo, ele foi obediente, reconheceu Deus, né? Reconheceu Jesus, né? Com autoridade, tudo, o que eu devo fazer, né? Ele falou: Jesus vai da cidade. E também esse profeta Ananias, né? Ananias falou: mas meu Deus, não é
Como que pode, né? Esse Paulo, esse Saulo, ele manda perseguir, matar as pessoas, né? E Deus falou, vai, ora por ele, né? E abençoa ele, porque é essa pessoa que eu quero usar. Amém? Nós vemos assim, né? A obediência tanto de Paulo como de Ananias, né? O profeta Ananias, que estava temendo, mas escutou a voz de Deus e obedeceu a Deus, né? Amém? Aleluia, glórias a Deus, né? Porque realmente nós devemos estar sempre obedecendo a Deus, né? Amém? E temos também muitas comparações, né, do chamado, né? Assim como Deus chamou a Paulo, né? Nós temos muitas outras passagens, né? Quando Deus chamou a Abraão, né? Mas Abraão, sai da tua terra, dos teus pais, né? E Abraão foi e obedeceu, né? Assim como a vida de Sansão, né? A vida de Samuel, né? Vamos estar abrindo, irmãos, 1 Samuel 3, uma comparação aqui, amém? Um versículo, nós estamos comparando aqui, né? O chamado de Paulo, 1 Samuel 3, né? Nós tivemos um teatrinho semana passada sobre o chamado de Samuel, né? Bem, Deus fala com Samuel, né? Eu vou estar lendo no 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito válida. Naqueles dias não havia visão manifesta, não tinha grito, né? Palavra, né? E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como de outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o seu servo ouve. Amém? Então nós devemos, né, irmãos, estarmos atentos realmente à voz de Deus. Termos o discernimento, é Deus que está falando, né? E realmente estarmos reconhecendo, né, o senhorio, a autoridade de Deus, né? Estarmos obedecendo tudo que Deus fala, né? Ter essa confiança, é Deus que está falando, Deus tem poder, Deus está comigo, né? Amém? Também temos outros exemplos, né? Temos chamado de Ciro, mas Ciro foi um imperador persa, né? Mas Deus usou também Ciro para libertar o povo, né? Lá do cativeiro, né?
a Babilônia, né? Usou Sansão, né? E usou muitos outros, né? Amém, irmãos? Devemos ser igual a Paulo e aos antigos profetas, né? Que ouvem a voz de Deus, né? E ouve e obedece seu chamado, né? Amém? Depois de um certo tempo, né, da conversão de Paulo, né, ele até ficou entusiasmado, né? E ele foi proclamar a palavra de Jesus, né, em Damasco e também em Jerusalém, né? Mas teve uma experiência ruim, né, com a proclamação do Evangelho, né? Porque muitos, né, dos judeus trataram ele duramente, né? Hostilizado pelos judeus, né? E ficou retirado por alguns anos em Tarso, né? Ele se retirou para Tarso e ficou ali alguns anos, né, estudando ali, né? Amém? Mas apareceu então um discípulo, Barnabé, né? Barnabé falou: Deus me falou comigo para chamar você, Paulo, né? E ali Barnabé e Paulo e Barnabé. No começo, Barnabé tinha mais liderança, né? Mais experiência, né? Por isso que Barnabé foi e chamou a Paulo no começo, né? Aí eles começaram a fazer viagens, né? E a montar igrejas, né, nas comunidades, né? E levaram também João Marcos, né, como assistente, né? E ali eles foram em várias cidades, né, como missionários. Mas Marcos, ele ficou cansado, desanimou, talvez porque fosse muito novo, né? E ele acabou abandonando a missão, né? E retornou a Jerusalém, né? Mas claro que mais tarde, né, Paulo chamou depois, né, a Marcos, né, para visitar ele lá na prisão em Roma. Mas Paulo e Barnabé já tinham se separado ali também, né? E nunca mais se viram, né? Daí, mas tem uma passagem de Paulo, quando estava nas suas viagens em Listra, né? Ele curou um paralítico, né? E o povo chamava Paulo de Deus Mercúrio, chamava ele de Mercúrio, que era o deus daquela época, daquela região, né? E também chamava Barnabé de Júpiter, o outro deus, né? E os sacerdotes daquela região, né, daquela cidade, eles queriam sacrificar touros, né, para Paulo e Barnabé, os quais recusaram, dizendo que eram homens comuns, homens normais, né, e que toda a glória, né, se devia ao Deus Criador, né? Não era Paulo e Barnabé que eram deuses, né? O poder, a glória era todo do Deus Criador, né? O Deus Criador dos céus e da terra, né? E assim nós também devemos, né, irmãos? Não sermos soberbos, né? Sermos humildes, reconhecermos, né, que somos dependentes de Deus, né? Quando oramos com a pessoa melhora da doença ou até sara, fala que foi eu que curei. Não, foi eu que curei, foi Deus, né? A gente ora em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, né? É o poder de Jesus, né? Jesus dá o poder, né? E Ele quem cura, né? Nós devemos dar, sim, a glória para Deus, né? Daí, mais para outras viagens também, Paulo já não está mais com Barnabé, se separaram, mas agora Paulo está com Silas, né? E andavam muitas em várias cidades, né? Pela Europa também, né? Fundaram várias igrejas também, né?
e o Paulo, ele orava. Teve um certo tempo que ele expulsou um espírito de adivinhação de um jovem, né, que dava lucro aos seus senhores, um jovem que estava possuído por um espírito de adivinhação, né? E Paulo foi lá e expulsou esse espírito de adivinhação desse homem, o que causou muitos problemas, deu prejuízo, né, para os senhores daquele homem que estava com espírito de adivinhação, né? Aí acabou o lucro desses senhores, né, o que causou muitos problemas, né? E Paulo e Silas acabaram indo presos, né? Ficaram aprisionados, né? E aconteceu que mesmo preso, Paulo e Silas presos, eles estavam adorando a Deus, estavam orando, adorando, cantando, confiantes que Deus estava com eles, né? O que aconteceu também, em um versículo paralelo, nós lembramos da passagem de José, né? Que foi dito algumas semanas atrás, né? José foi preso, foi vendido como escravo, foi preso, mas ali ele sabia que Deus estava ali, né? A mão do Senhor estava com José, e José, ele foi usado aí para interpretar os sonhos, e ele dizia que não é eu, José, que faço essas interpretações, é Deus, né? Então sempre nós devemos colocar Deus como a pessoa que faz todos esses milagres, né? Paulo e Silas estavam presos, né, cantando, orando, mas de repente, quase pela meia-noite, né, veio um grande terremoto e as portas, né, se abriram, né? Amém? E eles ficaram soltos, né? Um grande terremoto que abalou as paredes, né? Vamos estar abrindo um pouquinho, irmãos. Atos capítulo 16. O que aconteceu ali na prisão de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 27. Vou estar lendo então, né? Atos capítulo 16, versículo 27. Então, no 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e a outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo-os, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando a casa, lhes pôs a mesa. Então a sua crença em Deus alegrou-se com toda a tua casa. Amém? Aleluia, glórias a Deus, né? Mesmo nessas circunstâncias, né? Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam cantando, louvando a Deus, né? E veio um terremoto, Deus livrou eles, né? E também aconteceu um grande milagre ali, né?
O carcereiro, ele se espantou, ficou preocupado, porque todos os presos tinham sido fugido, né? Ah, Paulo, nós estamos todos aqui, né? E o carcereiro, ele ficou, se ajoelhou, falou a Paulo: o que eu tenho que fazer para me salvar, né? O que disse Paulo? Ele disse: crê no Senhor Cristo e serás salvos tu e tua casa, né? E pregaram para o carcereiro, né? E o carcereiro foi, né? Foi batizado. Glórias a Deus, aleluia, né? Carcereiro e toda a sua família foram batizados, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Muitas vezes, né, nós temos família grande, mas somente uma pessoa que é cristão na casa, né? Mas a salvação é individual, né? Então nós temos que estar batalhando, levando a palavra para nossos familiares, né? E procurando, sim, se preocupar com a salvação deles, né? Levar a palavra sempre que puder, fazer o IT. Amém, irmãos? Né? Então, Paulo ia e fazia muitos milagres também. Ele foi solto, né? Fazia muitos milagres, né? E alcançou muitos povos, né? Da Europa, fundou muitas igrejas, né? Paulo proclamava, né? Digamos que ele proclamava, por exemplo, em Romanos 8:1, né? Que dizia assim: portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Paulo, ele fundou várias igrejas, era missionário, fez várias viagens missionárias, né? Escreveu várias cartas, né? E nós temos muito material de Paulo para falar, né? Mas hoje vamos citar somente algumas passagens, né? E Paulo, apóstolo, né? Ele falava que não era apóstolo por parte dos homens, não, né? Mas por parte de Jesus, por parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, que está em Gálatas 1:1. Não foi, ele não era igual aos outros discípulos, né? Os outros apóstolos. Ele foi apóstolo por parte de Jesus Cristo e por parte do Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, Paulo, ele escreveu muitas cartas. Nós vemos na Bíblia aqui, né, que nós temos muitas cartas. Temos uma dúvida no livro de Hebreus, né? Ainda não sabemos com certeza quem escreveu o livro de Hebreus, né? Mas fora isso, os grandes estudiosos creem que sejam mais ou menos umas 13 cartas, né, que ele tenha escrevido para as igrejas, né? Fora isso, muitas comunidades, muitas igrejas que ele fundou em todas as viagens que ele andou, né? Amém? Mas Paulo, ele proclamava, ficava preso, né? Sofria, tinha muitas aflições, né? E ele foi preso, né? Mais para frente lá, né? Pulando lá para frente, ele foi preso em Roma, né? Aí, e ele escreveu sua última epístola, né? A Timóteo, tá? Vamos estar abrindo lá no 2 Timóteo 4, capítulo 4.
2 Timóteo capítulo 4, do 7 a 8, também. Ele foi preso em Roma. Antes ele tinha sido preso várias vezes já, né? Mas ele foi preso em Roma e escreveu a sua última epístola ao Timóteo, né? Ele escreve assim: dos 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, quando Paulo foi preso em Roma, ele já pressentia, né, que ele logo iria ser morto, né? E pela tradição daquela época, né, no caso de Paulo, que estava aprisionado, certamente ele seria a cabeça cortada, né? Amém? E nós devemos ser assim também, né, irmãos? Que nem Paulo, né? Todas as coisas que nós fizemos, né, procurarmos fazer, né, bem, né? Procurarmos estarmos nos esforçando. Quando Deus falou a Abraão, seja perfeito, né, aperfeiçoa, né? De repente Abraão não ficou perfeito, né? Ele era humano ainda, né? Mas Abraão, ele procurou se esforçar, né? Fazer o melhor que pudesse, né? Também nós temos 1 Timóteo 3:11, né? 1 Timóteo 3:11, né? Paulo escreve também, né, para Timóteo também, né, na primeira carta a Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, perdão, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 em diante, né? E Paulo, ele escreveu para Timóteo. Timóteo era um jovem líder da igreja, né? E era muito novo de idade. E Paulo se preocupava com os falsos profetas, né, que zombavam de Timóteo por ele ser novo, né? E talvez não tinha muita confiança por causa da idade. Mas Paulo procurava encorajar, né? Dar coragem, né? E ele contava as experiências, né, que Paulo passava durante todas essas viagens, né? Por todo esse tempo, todas essas atividades, né? Todos esses serviços que ele fez, né, para Jesus, né? No 11 fala assim, né? 2 Timóteo 3:11, né? Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém? Amém, aleluia. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então Paulo né, deu exemplo, né, que tanto ele sofreu, né, nas suas viagens, né,
e aconselha ao jovem Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? De que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? Paulo, ele tinha Timóteo como um filho, né? E ele amava muito a Timóteo e dava coragem, contava as suas experiências, né? Para Paulo, né? E realmente nós devemos ser assim como Paulo, né? Amém? Eu deixo esses versículos para os irmãos estarem meditando, né? E nós possamos ser que nem Paulo, que nem os antigos profetas, né? Assim como Samuel também, né? Ouvir a voz de Deus, obedecer, reconhecer a sua autoridade, ter esse discernimento, né? E ouvir a voz de Deus, obedecer, né? Colocar-se à disposição de Deus, né? Para pregar, proclamar a palavra, né? Os ensinos de Jesus, né? Andar por todo o mundo, ser missionário, né? Ter essa coragem, esse desprendimento, né? Para levar a palavra até os confins, né? Até os confins do mundo, né? Nós sabemos que a Igreja Presbiteriana Renovada do Japão, há mais ou menos 22 anos, né? Um pouquinho mais, o pastor Takemi, juntamente com a sua família, vieram, né, para Okayama, né? E aqui também não tinha muito recursos, né? Aí eu acompanhando um vídeo antigo dele, o testemunho dele, né? Dizendo que no começo era bem difícil mesmo, né? Proclamar a palavra, né? Não tinha muitos brasileiros, não encontrava muitos. Aí, pelo testemunho dele, ele ia para as praças com violão e tocava violão, procurando encontrar brasileiros para proclamar a palavra, né? Foi assim que ele começou com a missionária Noelia, sua esposa, a sua família, né? E com a ajuda, né, dos irmãos, né, que os antigos irmãos que vieram estar ajudando a essa igreja a continuar as suas atividades, que começou lá 22 anos atrás com o pastor Takemi, né? E os irmãos até agora têm ajudado a manter a igreja, a continuar a fazendo as suas atividades, graças a Deus, né? Com a ajuda de Deus. Deus tem nos abençoado e continuando essa obra que é de Deus, é do Espírito Santo, e que nós possamos ser usados como instrumento, né? Assim como Paulo foi usado como instrumento, nós possamos ser usados como instrumento de Deus, sempre glorificando a Deus, não nos colocando como deusinhos, né? Deuses pequenos, mas Paulo e Barnabé, eles fizeram milagres, né? Muitas coisas, mas eles falaram: nós somos homens normais, comuns, como vocês, né? Nós devemos glorificar o Deus Criador dos céus e da terra, né? Amém? Então Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele é soberano. Quem diria que Ele iria usar Paulo? Quem diria que Ele iria usar Saulo de Tarso, um que perseguia os cristãos, né? Mandava matar, né? E quem diria que Deus iria usar ele para levar o Evangelho, para abrir muitas igrejas, ser o maior apóstolo, o maior proclamador da palavra, né? O segundo depois de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos. Amém? Nós estamos hoje a Santa Ceia. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo em 2 Coríntios, amém? Para nós estarmos fazendo a leitura.
2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou já estar lendo. A 1 Coríntios, Perdão, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a seguir, Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e o beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros. Amém? Eu vou estar repetindo aqui o versículo 28, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Vamos estar orando, irmão. 2, 3 minutinhos. Amém? Vamos nos orar, pedir, estarmos nos examinando a nós mesmos. Amém? 2, 3 minutos para estarmos orando. Amém? Estarmos nos examinando. Guiando nossos passos, Espírito Santo, para estarmos sempre agindo conforme a tua lei. Maus pensamentos, as nossas más atitudes, controla nossa língua, Senhor Deus, coloca somente coisas benignas, Senhor Deus, nós possamos estar sempre bendizendo nossos irmãos, Senhor Deus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos, a evangelista Helena, para estar orando pelos elementos, pelo pão que representa o corpo de Jesus, o suco que representa o seu sangue. Nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, Senhor, por tudo que o Senhor nos feito, Pai. Nós queremos agora apresentar, Senhor, esses elementos, Senhor, a Ti, ó Pai.
Que o Senhor esteja abençoando, Pai, esses elementos agora, Pai, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai, para que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para que quando nós participarmos, Senhor, que nós venhamos ser fortalecidos espiritualmente, que nós possamos estar, Senhor, cheio da Tua graça, do Teu poder, e que possamos ter, Senhor, mais uma vez a nossa comunhão renovada, Senhor, contigo e com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, na Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, pedimos que o Senhor consagre esses alimentos a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. A Julissa pode distribuir os elementos, por gentileza. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Nós vamos comer o pãozinho. Amém? Nós temos o costume de compartilhar o copinho do suco de uva. Amém? Vamos fazer isso, irmão? Em comunhão com nossos irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Vamos tomar o suco de uva. Bem, vamos tomar uns 3, 5 minutos para agradecer a Deus. Amém? Se tiver alguma irmã que quiser estar tocando o hino já, fica à vontade. Amém? Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a esperança, Senhor Deus, de estar contigo para todos sempre. Não haverá divertimento, não haverá sofrimento, esperança, tudo que fizermos por nós, deixe estar conosco todos os dias. Você também conversa, Paulo, Senhor Jesus, confiante, Senhor Deus, cheio do Espírito Santo, meu Deus, todo dia, Senhor Deus, confiante que tu estás, Senhor Deus, tua mão de poder nossa cabeça, dependendo das circunstâncias, Senhor Deus, para evitar a doença que vem nos abalar, Senhor